Olá, bom dia. A gente vai dar início a mais um encontro do Segundas Intenções, uma série de encontros com escritores, artistas, intelectuais que acontece aqui na Biblioteca Parque Vila Lobos e também na Biblioteca de São Paulo, alternadamente. E hoje é um dia muito especial, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque eu vou receber aqui um grande jornalista brasileiro, que é o Leão Serva, que vai falar sobre seus livros, sobretudo livros que têm como temática a guerra, um jornalista que cobriu diferentes conflitos contemporâneos, e acaba de lançar um livro chamado A Fórmula da Emoção na Fotografia de Guerra, pela Edições Sesc, sobre o qual a gente vai falar bastante aqui nesse encontro. E é um dia especial também pelo fato de que nós estamos hoje retornando a fazer encontros aqui na biblioteca depois de um longo período de pandemia em que, em respeito às normas sanitárias, a gente fez os encontros tanto aqui da Biblioteca Parque Vila Lobos quanto da Biblioteca de São Paulo, a gente fez via Facebook. Não obstante, o programa de hoje, assim como os outros, é transmitido pelo Facebook da Biblioteca Parque Vila Lobos. Então, quem estiver nos acompanhando, eu agradeço pela atenção, por seguirem. A gente tem um público grande que nos serve aqui, viu, Leão Serva? Um público grande que nos serve pelo Facebook. E depois os programas ficam disponíveis no site da Biblioteca Parque Vila Lobos. Bem-vindo à Biblioteca Parque Vila Lobos, é um grande prazer tê-lo aqui. Muito obrigado a vocês que estão aqui, quem nos acompanha. Fiquei muito feliz pelo convite. E, na verdade, feito durante a pandemia, e a gente não sabia quando poderia estar aqui hoje. Por sorte, e, aliás, graças às medidas todas sanitárias, a gente está podendo voltar a se reunir. E a vacina, né? Sem dúvida alguma. Perfeito. Bom, uma breve apresentação. E aqui no Segundas Intenções, a gente normalmente recapitula o percurso do nosso convidado, muitas vezes tendo por foco um lançamento mais recente. Mas a gente fala basicamente da trajetória como um todo, até porque a gente tem bastante tempo. São 2 horas de encontro, como sempre. Aqui é 2 horas. Em geral, pelo Facebook, quando a gente estava fazendo só online, era um pouco mais curto. Mas aqui a gente tem um tempo bastante grande disponível para fazer os encontros. Então, o Leão Serva é diretor de jornalismo da TV Cultura atualmente, já atuou em muitos importantíssimos órgãos de imprensa, Folha de São Paulo, Notícias Populares, Placar, Lance. Eu não sabia nem que você tinha trabalhado em tantos outros lugares. Eu te associo tanto, Leão, à Folha de São Paulo, mas eu tenho aqui Notícias Populares, Jornal da Tarde, Lance, Placar, Último Segundo, IG, Diário de São Paulo. Mas eu acho que, sobretudo, o seu trabalho é reconhecido pela sua atuação como correspondente internacional, acompanhando, cobrindo conflitos importantes em Angola, Somália e, sobretudo, a ex-Iugoslávia, que gerou o seu livro A Batalha de Sarajevo e um outro livro chamado Jornalismo e Desinformação. E além de um livro chamado, que eu acho que é a sua dissertação de mestrado, salvo engano meu, que é o Tempo de Guerra, Tempo de Jornal, né, que eu acho que é o seu mestrado, e você lança agora o seu doutorado, A Fórmula da Emoção na Fotografia de Guerra, sobre a qual a gente vai falar. Leão Serva também tem um outro dado importante na sua biografia profissional, que é o fato de que, desde 2017, Leão Serva acompanha como repórter as expedições do fotógrafo Sebastião Salgado na Amazônia, né, visitando os povos indígenas. Ou seja, temos muito sobre o que conversar aqui hoje. Leão, então, renovando aí os meus agradecimentos, queria te perguntar isso, como é que foi, vamos pegar uma linha condutora aí, como é que foi que surgiu para você essa trajetória ligada à cobertura de conflitos, de guerras contemporâneas? Isso já era um projeto seu ou apareceu um pouco casualmente dentro do seu trabalho como jornalista? Bem, Manuel, amigos presentes, se eu lembrar da minha infância, durante os fins de semana, principalmente, eu costumava folhear um atlas muito bonito da Enciclopédia Britânica, um volume muito grande que meu pai tinha.
e que ele adorava folhear com a gente. E nas páginas centrais desse atlas tinha uma espécie de páginas de geografia histórica, vamos dizer assim, que mostravam os países, o auge da invasão da Segunda Guerra Mundial e depois a retração, a mudança dos mapas dos países entre 1918 e 1950. E eu realmente fui sempre fascinado por essa história dos conflitos e etc. Então, de alguma forma, eu sinto que eu sou jornalista por conta da possibilidade de ser correspondente de guerra. E eu passei a minha vida sempre me preparando para isso, ou estudando política internacional. Então, embora eu tenha começado como jornalista de cultura, e durante muitos anos, até virar editor-chefe da Folha, secretário de redação da Folha, eu me dediquei à área mais de cultura, eu me preparei sempre a vida toda para a política internacional, e conflitos, e etc. E, portanto, quando eu fui para Londres como correspondente internacional do jornal, para mim foi quase um desdobramento natural ser convidado a cobrir a Guerra da Bósnia. E quando eu cobri, o jornal gostou da cobertura e aí sistematizou. Eu fiquei, na verdade, um correspondente de guerra baseado em Londres, durante esse período de 93 e 94. E para mim foi excelente, porque era o exercício de algo que eu gostava e me atraía muito. Você falou da Guerra da Bósnia. Eu lembro que em 94, 95, eu trabalhava na redação do jornal, eu trabalhava num Caderno Mais, e aos fins de semana eu dava plantão internacional. Só que eu era da área de cultura também, né? Mas eu dava plantão uma vez por mês na área de internacional. E foi justamente durante a Guerra da Bósnia. E aí, entre um mês e outro, entre um plantão e outro, passavam-se 3, às vezes 4 semanas, havia mudado absolutamente tudo. Era uma loucura, porque você chegava lá, tinha que ficar olhando as mensagens das agências internacionais, e daí aquele quebra-cabeça. Então agora os croatas da Bósnia atacam os sérvios da Croácia, e os sérvios da Bósnia são ortodoxos, e os croatas são católicos, e os muçulmanos e os bósnios são muçulmanos, mas não obrigatoriamente, porque também havia bósnios ortodoxos. Era uma colcha de retalhos, era uma loucura. Como foi a sua vivência lá? Você ficou em que cidade? Como é que você fazia para ter notícias? Numa época, inclusive, que a internet não existia, né? Nós estamos falando de uma... 92, ela já existia, 93. mas não estava ainda plenamente disponível, instalada, né? Sim. Bem, eu, na verdade, em Londres, tinha uma coisa... Antes da internet, haviam aquelas BBS, né? E a maior BBS do mundo se chamava CompuServe. E eu assinava a CompuServe, e pela CompuServe eu recebia os serviços noticiosos da AP, da Associated Press. E, por outro lado, a BBC tinha, eu nem sei se ainda tem, a BBC tinha antigamente um serviço que era muito interessante, de teletexto. Você, assistindo televisão, você apertava um botão e apareciam os textos com as notícias das últimas horas, como se fosse uma agência noticiosa. Então, você tinha esse acompanhamento. Eu, como correspondente internacional, eu via televisão com isso ligado o dia todo. Então, eu via entrando as notícias da última hora. Às vezes eram notícias de Londres, às vezes notícias internacionais. E naqueles dias, porque a Guerra da Bósnia começou muito subitamente. Primeiro começaram umas escaramuças nas ruas, grupos digamos, de vândalos brigando entre si, com tiros e etc. e tal. E em um belo momento, aquilo que parecia uma batalha campal numas avenidas abertas, assim, de repente se tornou propriamente uma guerra, um cerco, um sítio em torno da cidade. Os sérvios que estavam dentro da cidade, contrários ao governo recém-criado da Bósnia, se retiraram para a periferia da cidade e de lá começaram a bombardear mais pesado o centro da cidade, em vez de aquelas brigas de rua em que se misturavam os sérvios, bósnios e croatas. E quando isso se caracterizou propriamente como um sítio,
foi entre maio e junho de 92. E, em seguida, uma televisão inglesa, ITN, uma repórter jovem da ITN descobriu um campo de concentração onde os sérvios estavam mantendo presos alguns militantes muçulmanos há várias semanas. E um deles estava muito magro, magérrimo, assim, talvez o mais visível. E a imagem deste cara, que parecia, digamos, uma vítima, um judeu vítima dos campos de concentração alemães da Segunda Guerra Mundial, chocou o mundo assim de uma forma como um rastilho de pólvora. Quando essa notícia saiu na ITN em Londres, num certo dia, no dia seguinte a Folha me ligou perguntando se eu poderia ir para a Guerra da Bósnia, porque o jornalista que estava fadado a ser o correspondente de guerra, que era o correspondente em Madrid, estava cobrindo as Olimpíadas de Barcelona. Então eu disse, sim, eu gostaria de ir. Aí isso era uma quinta-feira e combinamos que na terça-feira eu embarcaria, porque teria que preparar a viagem, comprar passagem, enfim, comprar equipamento, porque eu faço fotografia e reportagem, né? Eu digamos, chuto com as duas pernas. Então fui melhorar o meu equipamento, fui comprar uma lente nova e na terça-feira eu fui. Entre quinta e terça aconteceram muitas coisas e algumas que depois sobre as quais eu vinha a escrever que nunca chegaram digamos, às grandes agências noticiosas. Por exemplo, uma guerra civil que havia dentro da Bósnia entre croatas de extrema direita, fascistas, que apoiavam o regime muçulmano, e croatas não de extrema direita que apoiavam a retirada dos territórios ocupados pelos croatas na Bósnia, como que deveriam se tornar independentes e parte da Croácia, do país vizinho. Tá certo? Essa guerra civil, de alguma forma incompreensível para o leitor brasileiro, estava sendo seguida porque um correspondente da BBC estava cobrindo isso direto. E isso, enfim, melhorou a qualidade da minha cobertura nos dias que eu cheguei. Eu viajei de Londres para a Croácia, passei um tempo cobrindo as escaramuças de fronteira na Croácia e depois entrei na Bósnia duas vezes. Uma pelo norte, numa cidade muito atacada chamada Bihać, e depois voltei para a Croácia, desci pelo litoral até uma cidade chamada Split, de onde entrei de carro para Sarajevo, que era o epicentro da guerra, vamos dizer. E para quem, assim, a gente já entrou de sola no assunto, né, só para explicar uma coisa, que assim, depois da queda do Muro de Berlim, vários regimes caíram no leste europeu, regimes comunistas desapareceram, foram caindo meio que em efeito dominó, né? Então, Polônia, República Tcheca, alguns com violência, como é o caso da Romênia, pelo menos violência contra o então ditador Nicolae Ceausescu. E a Iugoslávia, que foi, curiosamente, dos países mais independentes e autônomos em relação ao domínio soviético, né, na época do general Tito, e era formada por vários países, Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia, ela se fragmentou. E agora essa fragmentação foi meio progressiva. A Eslovênia saiu, não aconteceu nada. Foi aos pouquinhos. A Croácia já teve guerra na Croácia, e quando parecia que a situação 92, ela foi progredindo. De fato, a Eslovênia era um país com 90% de população eslovena, étnica. Então, portanto, de alguma forma, não tinha tensão étnica na Eslovênia, e o governo central da Iugoslávia, que era dominado pelos sérvios, abriu mão. Mas na Croácia, você tinha uma população... A Croácia se chama Croácia, mas tinha uma população de 30% de sérvios. Uhum. E ali era um problema, porque a Constituição da Croácia começava dizendo assim, assim que ela se tornou independente, em 91, ela fez uma Constituição que dizia: a Croácia é o país dos croatas. Isso que parece natural na verdade, uma afronta aos direitos dos outros. Por exemplo, nessa Constituição proibia que o ensino público ensinasse sérvio. Para os sérvios isso era gravíssimo, porque durante a Segunda Guerra Mundial cerca de 1 milhão de sérvios morreram na Croácia
porque a Croácia foi um regime nazista na Segunda Guerra Mundial. Assim, um país onde o nazismo foi muito popular. Então, os sérvios tinham esse discurso todo de, olha, nós estamos, de novo, sob um regime nazista, nacionalista croata, onde nós vamos perder os direitos. E aí começou uma guerra civil, que é de 91. Né? Depois de um ano dessa guerra civil, ela chega a um cessar-fogo e, logo em seguida, a Bósnia declara independência. A Bósnia era ainda mais complicada, porque ela tinha uma população de 47% de muçulmanos. Você fala, é a maioria, mas 30% de sérvios, 20% de croatas. Então, não era mais ou menos equilibrado, era muito mais confuso do que o cenário dos outros países. E aí começou uma guerra que hoje, eu diria que em 1995 a guerra acabou, não porque tivesse chegado a um bom termo, mas porque as forças, a economia da guerra não sustentava mais uma guerra. Então parou, eu volto a cada 10 anos, eu volto para a Bósnia, e sempre o que você vê é uma tensão étnica, né, permanente. Né? Perfeito. Em geral, aqui no Segundas Intenções, Leão, a gente deixa as perguntas para o final, mas o Rodrigo, aqui presente, nos mandou por escrito uma pergunta que eu acho que cabe muito nesse momento, porque eu imagino que a resposta tem a ver com este contexto. Ele pergunta assim, obrigado, Rodrigo, pela pergunta, qual o momento mais difícil na carreira? Algum momento ou lembranças que mais lhe marcaram? Obrigado, Rodrigo. Imagino que estar em Sarajevo durante a Guerra da Bósnia torna o evento um forte candidato a... Eu tenho ultimamente estudado estresse, questões relacionadas ao estresse. E uma das coisas mais interessantes é a descrição do que acontece. Existe um estudioso de estresse que tem um livro chamado Por que as Zebras Não Têm Úlcera? E ele fala que elas vivem um pico de estresse e elas esquecem o motivo. Quando você está cobrindo uma guerra, para mim, todos os jornalistas contam isso, você vive um pico de estresse permanente durante dias. Eu me lembro que no dia que eu saí de Sarajevo e fui dormir num lugar em paz, que foi Zagreb, eu cheguei num dia às 15h no hotel, deitei para cochilar, imaginando que ia jantar, e falei, hoje eu vou me dar um jantar maravilhoso. E eu dormi até o outro dia, às 16h, quer dizer, eu dormi 25 horas, dormia, acordava e tal, mas ficava no quarto prostrado. E já em Sarajevo dormia 3, 4 horas. Né? Então você fica muito excitado. Então eu diria que é o momento mais difícil e ao mesmo tempo mais excitante. Tanto que dizem que a adrenalina, que é o que você secreta durante o estresse, é uma droga que vicia. E isso explica por que os correspondentes de guerra são os mesmos em todos os lugares. Eles ficam viciados. Eu, se eu pudesse, estaria agora, sei lá, em alguma guerra aí, se você tiver uma, me avisa, tá certo? A gente vive essa dependência química da guerra. Né? Acho que você tem disponível hoje Síria, Afeganistão. Tá. Mas, agora, mas só voltando àquela pergunta que eu ia fazer, daí entrou a pergunta do Rodrigo, que eu achei que era muito oportuna. E como é que era ficar em Sarajevo? A gente tem tempo ainda, a gente vai falar do Fórmula da Emoção bastante, viu, Leão? Mas assim, só porque realmente o tema é absolutamente fascinante, eu acho que é uma oportunidade rara a gente conversar com um jornalista que esteve ali no coração do conflito. Como é que era assim, o dia a dia em Sarajevo? Onde você ficou? Você ficava em hotel? Tinha hotel para a imprensa? Como é que funcionava? É uma situação curiosa, porque você imagina, você vê uma foto da cidade totalmente devastada, detonada, tá certo? E então você tem que se hospedar em lugares onde você não esteja na linha de tiro de quem está bombardeando a cidade, porque o bombardeio era permanente. Eu tenho na primeira noite que a gente ficou lá, eu dividi o quarto com um jornalista da Veja chamado Fábio Altman. Porque na guerra tudo é caríssimo, tá certo? Que você imagina, então um país em guerra, você consegue um quarto de hotel onde você vai ficar, você vai pagar muito caro. Tá? Então nós dividíamos as despesas todas. E eu pus um gravador assim na janela do quarto e deixei uma fita inteira e depois o outro lado, a fita inteira. E o tempo todo você vai ouvindo.
24 horas por dia. O tempo todo havia um bombardeio permanente. De vez em quando, uma bomba muito mais forte, e o normal era uma metralhadora, uma granada, uma coisa assim. Havia um hotel chamado o Hotel Holiday Inn, o hotel de Sarajevo, dessa grande rede internacional, era um prédio assim como o Pentágono, assim, um prédio que tinha 4 lados, assim, bem quadradão, né? E esse prédio ele estava mirando, digamos que Sarajevo é uma cidade num vale, mais ou menos como nós estamos aqui, com uma cadeia de montanhas para lá e uma cadeia de montanhas para lá, a cadeia de montanhas sul dominada pelos sérvios, de lá bombardeando a cidade. Então, a face sul de todos os prédios dava para uma área controlada pelos sérvios. Então, estavam todos os prédios, a face sul de todos os prédios detonados. Então, todos os quartos do hotel para a face sul não podiam ser ocupados. Todos os quartos para a face norte podiam ser ocupados. Então, a gente alugou um quarto, subiu, chegou no quarto e estava todo cheio de cacos de vidro, assim. A janela tinha sido quebrada, todo cheio de cacos de vidro. Então, a gente desceu para a portaria e falou assim, olha, houve um engano aqui, esse quarto está com todos os cacos. E o cara olhou assim, meio surpreso, e falou, mas todos os quartos estão assim. Ah, tá bom. Então, a gente varreu os cacos de vidro e dormia no chão, na verdade. Punha os colchões no chão, porque era mais seguro do que dormir sobre a cama. Você podia ser. Então a gente dormia assim, se houvesse um novo estilhaço, ele pegaria na cama e a gente estava no chão. Então você vê, não é mole. E ao mesmo tempo, então a gente saía, quer dizer, no primeiro dia fiquei muito assim assustado com aquela cena, não imaginei que era tanto bombardeio, tão contínuo. E depois, aquele dia, então, eu cheguei, ao dia que nós chegamos, e a chegada também era uma coisa impressionante, porque entre Split de carro e Sarajevo, a gente passou por inúmeros postos de controle como se fosse de fronteira. E o carro todo revistado pelos croatas. Bom, a gente saiu da Dalmácia, da Croácia, quando entrou na Bósnia, entrou em território muçulmano, revista o carro, não sei o quê. Daí passa um pouco, entra em território dominado pelos croatas da Bósnia. Passa não sei o quê, tal, um belo dia entra num território dos sérvios, muito violentos, assim, muito agressivos na abordagem. Me lembro que a gente tinha tirado a chapa do carro para não ofendê-los, né? Para não chamar a atenção, e o chefe do posto, um capitão ou coisa parecida, chutava o carro assim, muito agressivo, dizendo, como que você tira a chapa do carro? O que é? Tal. Daí mandou a gente pôr a chapa do carro de novo e tal. Daí entramos num território dominado pelos sérvios e depois entrava em Sarajevo. E aí tinha um posto de controle onde a gente ficava exposto a exatamente olhando assim as montanhas do sul. Então dava muito medo de ser alvejado. Aí entra numa avenida e era um negócio, parecia um rally, assim, com bondes e ônibus incendiados, abandonados pela avenida. E quem estava guiando o carro era um francês para quem eu tinha dado carona, e que era um cara que estava morando em Sarajevo, ele conhecia tudo. Então ele falou, deixa que agora eu guio. E ele ia guiando em alta velocidade, assim, e de repente ele brecava e fazia assim, subia na calçada, driblava um ônibus, assim. Era um negócio realmente parecia um videogame. Quer dizer, você imagina, eu estou aqui em Londres, com a minha família, tranquilo. Aquilo foi realmente um batismo de fogo, vamos dizer assim. Então essa tarde eu não saía. No dia seguinte, então, a gente contratou um tradutor e um motorista, que era um bósnio, do exército bósnio, que estava ferido, assim, ele tinha um grande curativo, assim, ele tinha pegado um estilhaço de granada, assim. Então, durante o período de licença, ele fazia um bico como motorista. E ele conhecia tudo, então ele nos protegia, ele ia com o carro. A gente tinha alugado o carro em Split, e o cara perguntou, para onde vocês vão? Nós vamos para a praia aqui no litoral da Dalmácia, são praias lindas. E mal sabia o cara que o carro foi para a guerra, né? E então, voltou? O carro voltou inteiro? O carro voltou inteirinho, por sorte não aconteceu nada. Mas aí, então, o dia a dia era esse muito tenso, porque em qualquer momento em qualquer quadra, se você está atrás de um prédio, hoje não tem mais esse conflito, mas se você estava atrás de um prédio
no qual, se você olhasse a montanha, provavelmente você poderia ser visto pela montanha por um atirador. Então você tinha o tempo todo que está distante. Então, por exemplo, você andava nos carros assim nas ruas que não viam a montanha, mas se você fosse atravessar uma avenida, você tinha que parar o carro. E a mesma coisa a pé, né? Você ia até a esquina, ficava assim, uma pessoa passava. Daí você contava assim, 1, 2, 3, e aí saía correndo para atravessar uma rua onde fosse visível. Existe um filme chamado Bem-vindo a Sarajevo, que é um filme que teve uma situação muito interessante. O cineasta, ele começou as filmagens durante os últimos dias da guerra. Depois ele usa imagens feitas pela televisão britânica durante a guerra. E assim que foram assinados os tratados de paz de Daytona, ele foi com a equipe para lá. Então, o filme, o tempo todo, você não sabe. O filme é como se fosse dentro da guerra, durante a guerra, e você tem a sensação exata de estar dentro da guerra. É o filme que eu considero mais realista. De quem que é? Não me lembro agora do cineasta, mas é um cineasta inglês, e ele conta aquela história muito famosa daquele jornalista inglês que foge do país levando uma menina órfã. E é a história exata do repórter da ITN que acha o campo de concentração. O filme contém uma discussão muito forte, jornalística, que é o seguinte: esse repórter fica chocado com a história dos órfãos, que vão morrendo os pais, uma guerra gera órfãos, tá certo? E ele vai ao orfanato e ele fica escrevendo, ele está obcecado com essa história. E ele diz para a ITN sempre, não, temos que fazer matéria sobre o orfanato e tal. E aí uma produtora diz, mas tem um campo de concentração aqui. Não, mas isso não é importante, e o orfanato e tal. Então, uma discussão jornalística sobre o que é mais importante. Aí a produtora vai sozinha, sem o repórter, e encontra o campo de concentração de fato, e mostra como, na verdade, ele estava obcecado demais com um fato, vamos dizer. E na sequência, ele volta para a Inglaterra, trazendo a menina, o passaporte inglês, até hoje, você tem o passaporte do adulto, e ele preenche assim, viaja com filhos, e aí ele preenche o nome do filho. Então ele botou lá um nome, como se fosse de uma filha dele, dessa menina órfã bósnia. Quando ele chegou na Inglaterra, ele chamou uma entrevista coletiva e disse, olha, a Inglaterra não está dando visto para refugiados bósnios e por isso eu trouxe essa menina comigo, porque eu quero dar abrigo a ela. E essa é uma história que ficou muito famosa, deu livros e tal, e é uma dos enredos do filme. E um filme muito interessante. Assim. E tem um filme recente chamado Kovadis Aida. Muito interessante. Que fala um pouco do massacre de Srebrenica, né? Isso. Esse massacre, ele foi tão dramático e tão violento que é chamado de genocídio de Srebrenica ou Srebrenica. E esse massacre, em que teriam, no mínimo, morreu alguma coisa entre 8.000 e 15.000 pessoas, foram mortas, assim, fuziladas no dia da invasão da cidade pelas forças sérvias. E foi tão violento aquilo que gerou uma reação, uma comoção internacional, e aí a OTAN, vamos dizer, decidiu acabar com a guerra. E aí, em alguns poucos dias, a guerra acabou. Então, você vê que vamos dizer, foi o paroxismo total da violência. Era uma cidade numa região estratégica para os sérvios, porque ligava a Sérvia o território dos sérvios da Bósnia com a Sérvia mesmo. E eu visitei essa cidade na última vez que eu fui para lá, em 2012. E a cidade até hoje não recuperou a população. Os muçulmanos não têm coragem de voltar para lá, embora a casa seja deles. E eles têm o direito de voltar. E os sérvios foram embora, porque a cidade está muito estigmatizada. Então é uma cidade que é um pouco assim, uma cidade fantasma, digamos assim, onde moram idosos. Só quem mora lá são idosos. Muçulmanos que sei lá, que não tem outro lugar para ir, ficam lá, sérvios que não tem outro lugar para ir, mas é uma cidade de idosos e um certo turismo religioso
de bósnios muçulmanos que vão lá prestar homenagem para seus mortos. Leão, você acabou de usar uma expressão aí, quando você estava falando do filme Bem-vindo a Sarajevo, da questão jornalística, né? Ou vai para o campo de concentração ou vai para o orfanato cobrir. Vamos então às questões jornalísticas que você levanta nos seus livros, né? Você escreveu, a partir dessa experiência, o livro A Batalha de Sarajevo. Depois você escreve 2 livros que eu queria saber até que ponto tem a ver com esta questão e qual é a abordagem deles, que é o Jornalismo e Desinformação, e o outro é Tempo de Guerra, Tempo de Jornal. Sim. Antes da gente entrar no principal foco da nossa conversa, que é o Fórmula da Emoção, como eu disse, contar a história desses 2 livros. Esses livros, eles abordam, eles estão todos, eles gravitam em torno da sua experiência. Sim, ele é totalmente... na verdade, eu falei, a guerra é uma coisa que vicia. Quando eu voltei para o Brasil e voltei para a vida, digamos, jornalística cotidiana, o resultado disso, dessa dependência química, para mim, foi me dedicar a estudos acadêmicos. Então, eu passei a ser vamos dizer, um pesquisador de jornalismo de guerra. O meu mestrado eu dediquei a essa questão dos textos sobre a guerra e o doutorado, que é esse último livro, sobre fotografia de guerra. E eu estando na Bósnia, percebia a dificuldade que o leitor de jornal tem de entender o que acontecia lá. Percebia também como o sistema jornalístico produz desinformação. Não porque o jornalista queira mentir, mas porque o sistema jornalístico produz desinformação por várias razões. A mais clássica que eu cito é a divisão em editorias. Então, eu sempre costumo dizer que se o Fernando Henrique Cardoso vai ao teatro numa noite, essa matéria, essa notícia pode sair na editoria de política porque ele é um político, pode sair na editoria de cultura porque era uma peça de teatro. E o lugar onde a notícia sair, o ambiente daquela página é mensagem, contém uma informação. E entre outras formas de desinformação. Então, eu fiz uma tese de mestrado sobre como o jornalismo de guerra produz desinformação. Entre outras coisas, porque o jornalismo não contém história. Então, quando você conhece a história da Bósnia, você entende que nos últimos 500 ou 600 anos aconteceram mais do que 2 guerras por século na Bósnia ou na Macedônia, nesses países. Tem razões estruturais. As migrações da Idade Média criaram uma amálgama de etnias, de religiões e de ideologias que é insuportável, digamos assim, é insustentável. Ninguém conseguiu criar, a não ser nos períodos de crescimento econômico, uma forma de agregar todas as pessoas harmonicamente. Só no período de crescimento econômico, nos períodos de crescimento econômico. E isso não é perceptível, porque as notícias de jornal contavam uma história como se fosse nova. Começou a Guerra da Bósnia. Não começou a Guerra da Bósnia, ela é apenas mais um capítulo. Assim como se começar uma nova Guerra da Bósnia, a mim, que tenho voltado lá, não surpreenderá. Como dizia o Zósimo Barroso de Amaral, não será surpresa para esta coluna se começar uma nova Guerra da Bósnia. Se vier uma nova crise econômica, como eles estão vivendo agora, as tensões vão aumentar. Então, eu fiz o livro falando sobre isso, sobre como o jornalismo, de alguma forma, desinforma e quais são e todos os exemplos são relacionados à ex-Iugoslávia e àquela região. Eu começo contando uma história assim. Em 1945, um jornalista a serviço do regime fascista italiano encontra o líder nazista da Croácia. E ele tem sobre a mesa, como se diz nesses filmes assim, cuidado, vão vir cenas fortes agora, tá certo? Ele tem sobre a mesa uma coisa assim que o jornalista conversando com ele fala, isso é 1942 mais ou menos, ele fala assim, senhor, o senhor está com uma cesta de ostras sobre a sua mesa? E ele fala, não, são óleos de sérvios que os meus militantes croatas me deram.
Você imagina a brutalidade dessa cena. E em 1992, 50 anos depois, eu vi uma notícia do Financial Times que contava uma cena que tinha sido encontrados na Iugoslávia, uma série de corpos de muçulmanos de quem tinham sido retirados os olhos. Então eu começo o livro dizendo isso. Será que os olhos desses muçulmanos são os olhos que estavam sobre a mesa do ditador? Não são, evidentemente, porque tem 50 anos, tá certo? Entre as duas cenas. Mas eu tento mostrar que também a sensação de evolução do tempo, que é parte essencial do jornalismo, é falsa. O tempo não passou entre essas duas cenas, tá certo? A gente é que acha que o tempo passou. Há uma compressão do tempo nas regiões em guerra. E é por isso que o livro se chama Tempo de Guerra, Tempo de Jornal. Perfeito. Essa continuidade imagética entre esses dois momentos nos leva ao tema, então, agora da Fórmula da Emoção, que é o seu livro, que não fala exclusivamente, ou só parcialmente, da guerra da Iugoslávia, ou da Bósnia, mas fala justamente da imagética da guerra, da fotografia de guerra, e de como ela se inscreve na própria história da representação. Da cultura humana, vamos dizer, da cultura imagética humana. Explica um pouco o que é a Fórmula da Emoção, um livro que acaba de ser publicado pela Edições Sesc. Me empresta o seu exemplar um pouquinho. Veja só, aqui contém duas imagens. Nessa imagem aqui, que é baseada num vaso grego de 3.000 anos atrás, que foi copiada pelo pintor italiano Mantegna e pelo gravurista alemão Dürer, basearam no mesmo vaso grego que pertence à coleção de um museu alemão. Hoje o vaso grego está em Hamburgo. E eles pegam essa imagem. Essa imagem mostra Orfeu, que dá origem à ideia da música, né? Orfeônico. Orfeu era um apaixonado por música grego, é um mito grego, e ele então é atacado por umas deusas gregas que querem matá-lo. E elas estão batendo nele e ele está com um gesto de dor mais ou menos assim. E vocês não precisam nem ver a minha cara para reconhecer que eu estou sofrendo uma dor extrema, tá certo? É um gesto que é mais do que humano, é um gesto dos macacos, é um gesto, essencialmente, o Darwin mostra que é um gesto de emoção que pertence até mesmo a outros animais mamíferos. Esse gesto de emoção que aparece na Grécia 2.000 anos atrás e mais ou menos em 1500 na Europa, está reproduzido rigorosamente nessa foto desse soldado líbio, fotografado pelo grande fotógrafo brasileiro André Lyon, na Guerra da Líbia, agora em 2011. Por essa foto ele ganhou o maior prêmio dado a fotógrafos de guerra. O que eu tento mostrar no livro é exatamente isso. Há uma, digamos assim, uma compressão do tempo e, ao mesmo tempo, há uma perpetuidade de gestos representativos de emoções quando se trata da iconografia sobre violência e sobre guerra. Então, os mesmos gestos. Agora, será que o André Lyon estava procurando um gesto de pânico quando ele fotografou esse homem líbio? Ou será que esse homem líbio fez um gesto arquetípico? E por que o André Lyon escolheu esta foto entre as centenas de fotos que ele fez naquele dia para ser a representação do trabalho dele naquela cobertura de guerra? Então, o livro trata sobre isso, quer dizer, como que se compõe, provavelmente, no inconsciente do fotógrafo, uma imagem que ele herda da própria história da cultura humana. Então, nós temos dentro de nós uma imagem que a gente reproduz. Tem um crítico de fotografia que diz que todas as fotos já foram feitas. O que a gente faz é reproduzi-las, né? É mais ou menos disso que trata. A partir dos estudos feitos por um estudioso alemão de imagem,
chamado Aby Warburg. Vamos explicar um pouquinho isso, então, porque, olha, vou ler dois parágrafos curtos que você escreveu aqui na introdução do livro, que é o seguinte. A pergunta original que motivou este livro é: o que nas imagens de guerra atrai a atenção dos espectadores? O que faz delas um motor de aumento de audiência? Minha hipótese é inspirada no trabalho de Warburg, o pesquisador estudioso que você citou agora, para quem a arte renascentista renova a potência de imagens arcaicas, que se transformam em fórmulas de patos. O seu livro se chama Fórmula da Emoção. Fórmulas de patos capazes de falar a memória profunda do observador. E daí você fala: creio que as patosformen garantam impacto imediato às fotos de guerra. A partir desse parágrafo, vamos desenvolver nossa conversa. Sim, então, eu vou contar a história desse alemão. Esse estudioso alemão, ele era o herdeiro do maior banco alemão no começo do século XX, no final do século XIX, começo do século XX. Nas famílias judaicas, o filho mais velho herda o principal dos negócios, herda o negócio, e os outros herdam, vamos dizer, a casa e etc. Mas o negócio, em tese, sempre será herdado pelo filho mais velho. Esse estudioso de arte alemão, em 1879, com 13 anos, ele chega para o irmão mais novo e fala assim: quero fazer um acordo com você. Eu adoro arte, adoro livros antigos. Então, quando lá na frente o pai morrer e for herdar o banco, eu não quero o banco, eu quero fazer um acordo com você. Você herda o banco com uma condição: nunca você dirá não para mim quando eu te pedir um livro, qualquer que seja o livro. E com isso ele fez, quando ele morreu em 1929, ele tinha construído uma biblioteca de Alexandria, vamos dizer assim, a maior coleção europeia de livros antigos, exatamente como a Biblioteca de Alexandria. Eles sempre fossem livros antigos dedicados a reflexões sobre ciência. Então ele tem, por exemplo, um tratado antiquíssimo em papiro sobre alquimia, todas as discussões sobre astrologia, que hoje a gente acha que a astrologia é uma coisa meio mística ou mítica, e a astronomia é uma ciência, tá certo? Mas na antiguidade era tudo a mesma coisa. E assim ele foi comprando esses livros e compondo uma biblioteca, e ele se tornou uma referência. A Biblioteca Warburg, em Hamburgo, era a maior coleção. Ele tinha, quando ele morreu, 40 mil volumes de livros antigos valiosíssimos. Era a família mais rica da Alemanha, e quando vem a Primeira Guerra Mundial, ele começa a sentir os primeiros sinais de antissemitismo, porque a Alemanha era o país para onde os judeus iam fugindo do antissemitismo dos outros países, tá certo? E durante a Primeira Guerra Mundial começam alguns sintomas de antissemitismo lá na Alemanha, e na sequência, como a gente sabe, depois veio o Hitler e tudo aquilo e tal. Em 1929 ele morre, em 1933 o Hitler assume o poder, família muito rica, percebe tudo e tem todas as informações. Imediatamente, assim, na semana seguinte, a família vai ao governo e fala assim: olha, temos um convite para expor a biblioteca em Londres. Então, precisamos de autorização, tal, vai ficar durante um ano, vai ficar exposta em Londres, depois volta. E o governo deu autorização, eles levaram a biblioteca para Londres e nunca mais voltou. Então, o Instituto Warburg e a Biblioteca Warburg está em Londres. Esse cara... Mas não foi ele, então? Foi o filho, é isso? Foi o irmão. Foi o tal do irmão que tomou essa decisão. Que antevisão que ele teve, hein? E criaram um sistema um sistema sustentável pelo qual a família dá uma doação anual e o governo britânico dá outra, e hoje isso é parte da Universidade de Londres. Ele estudava imagens antigas, coleções de imagens. Além da biblioteca propriamente, tem uma coleção que hoje tem 300 mil imagens, fotos de quadros e tal. E ele criou essa percepção. Ele criava palavras em grego, assim, patos formel. Então, fórmula de emoção. Patos é mais do que emoção, é uma emoção muito forte.
né? E ele criou essa expressão, que são certos gestos, como esse que eu falei, sabe, que eles transmitem a percepção da emoção, que eu vejo se um cachorro estivesse sofrendo forte, eu entendo o gesto do macaco, o gesto facial e tal. Ou seja, é uma compreensão que está para além do discurso verbal humano, tá certo? E mais rápido, dizem que se um primata, um macaco entrar nesta sala aqui, e nós todos fôssemos macacos, vamos dizer, ele entra numa sala cheia de macacos, ele imediatamente sabe que emoção você está sentindo, que emoção, pelo jeito do corpo, etc. E dizem, esses estudos do Warburg e de outros, dizem que nós também percebemos. A gente também sabe, num milésimo de segundo, só que a linguagem verbal se tornou tão dominante no homem que ele não é como se ele não ouvisse a sua percepção neural, né? Então, esse cara começou a fazer uns trabalhos que eram uns painéis em que ele relacionava imagens antigas com imagens contemporâneas e ele criava um conjunto de imagens de emoção. Então ele dizia assim, por exemplo, a emoção do medo, a emoção da alegria, e aí ele pegava uma imagem grega antiga com uma imagem renascentista e tal. E a teoria dele é o seguinte: durante a Idade Média você só pintava santos absolutamente estáticos, sem emoção. E quando os renascentistas quiseram começar a transmitir emoção com as suas obras de arte, eles não tinham referência. Então eles foram olhar a arte grega antiga e eles copiaram isso. Ele diz, eles pegaram formas pré-impressas, vamos dizer assim. Digamos que eu traduzo por decalcadas. Eles pegaram imagens, decalcavam, inclusive tem uma obra muito famosa que dá origem ao almoço na relva do Manet. O Déjeuner sur l'herbe, né? Em que é um quadro estranho, em que dois homens de terno estão sentados num jardim, comendo assim, e uma das mulheres que está com eles está de peito nu, assim. E é um quadro que sempre causa estranhamento. Se você olha, ele é rigorosamente, as pessoas, não as roupas, as pessoas e seus gestos são rigorosamente uma imagem que está num sarcófago romano de 3.000 anos atrás, que aquele pintor Rubens decalcou realmente, assim, decalcou com lápis assim, e sobre o qual ele fez quadros. E o Manet e vários outros pintores, entre o Renascimento e o Impressionismo, fizeram imagens a partir dessa imagem, que é uma imagem que transmite paganismo, digamos assim, na análise do Warburg. Transmite paganismo, recupera o paganismo, tá certo? A manifestação mais explícita da sensualidade não controlada pelas ideias da Igreja, como aconteceu durante a Idade Média. Então, a partir desses trabalhos do Warburg, eu peguei alguns desses painéis dele e procurei fotografias, ou, digamos assim, o trabalho deles foi interrompido em 1929. O que eu fiz foi trazer fotografias contemporâneas, fotografias de guerra, que se encaixavam naquela linha do tempo que ele tinha montado. Essa é a minha tese. Perfeito. E aí você estabelece uma série de pontes entre fotografias de guerra e uma iconografia tradicional, a mais antiga, até algumas mais recentes, e até uma certa relação de uma fotografia com outra, né? Quer dizer, você tem vários tipos de relações que você estabelece. E você explora também, eu queria que você desse alguns exemplos dessas imagens. Você começou dando o exemplo do André Lyon, né? Que é essa foto de o gesto do pânico. Mas, por exemplo, você fala, por exemplo, de fotos. Deixa eu ver aqui que eu coloquei. Você dá o exemplo, por exemplo, daquelas fotos famosas do bando do Lampião decapitado. Né? Sim. Nós tivemos uma discussão grande na editora Sesc sobre qual nível de violência a gente permitiria
para essas fotos. Então, tem 2 fotos produzidas por esses terroristas do Estado Islâmico. Então, tem uma foto de uma pessoa, de um jornalista decapitado, e tem uma foto daquele soldado, daquele piloto de avião de caça jordaniano, no qual eles puseram fogo. Essas 2 fotos foram as únicas que... Na tese tem muito mais. Exatamente, quer dizer, eu peguei a imagem da decapitação e o gesto de decapitar alguém, de quando ele aparece na cultura humana. É muito antigo, muito antigo. Na verdade, muito antes das civilizações. Há um campo na Alemanha de fósseis, né, encontrados assim, e onde tem uma vala assim de muitos mortos, provavelmente numa guerra, e é considerado o conflito mais antigo documentado na história humana, e onde eles cortaram a cabeça de algumas pessoas. Depois tem mitos Yanomami, em que o Davi Yanomami, no livro A Queda do Céu, ele narra a história de um sujeito que era incansável e muito mau, ele que inventou o veneno das abelhas e ele incomoda todo mundo. Ele é aquele pessoa assim, o cara que não é incontível e que dada hora então no mito eles decapitam o sujeito. E outras, eu fui fazendo uma história da decapitação como símbolo, como gesto que transmite, o que ele transmite ao longo da história, nos mitos e etc. E aí relacionei as imagens de Judite e Holofernes. Judite é uma heroína da Bíblia judaica, quer dizer, ela está numa cidade, Holofernes é um general assírio, o exército poderosíssimo em volta da cidade, eu acho que é Jerusalém, e ela então, que é uma viúva, se entrega ao general como sua amante e em tese, como quem diz, olha, não ataque a minha cidade, eu me dou a você, e eles dormem juntos, ela o embebeda. E quando ele está bêbado, ela pega e corta a cabeça dele. E ela mostra para o exército assírio, e eles, assustadíssimos com aquela violência, fogem. E ela, com isso, destrói a força do exército assírio. Esse é um capítulo da Bíblia, que é o livro de Judite. E depois, outros... Davi e Golias, é um clássico também da iconografia. Quer dizer, Davi, aquele pequeno jovem judeu, ele mata aquele grande gigante, digamos assim, filisteu, né, com um golpe de genial, e depois ele corta a cabeça para mostrar a submissão completa e o domínio completo dele sobre aquele gigante. E assim sucessivamente. Então, eu procuro extrair dessa trajetória o sentido do Estado Islâmico decapitar alguém e transmitir para o mundo inteiro. Mesma coisa da cena de fogo, quando eles puseram fogo no corpo, que estava vivo, nesse piloto, aí eu pego e comparo com histórias de pôr fogo em gente, vamos dizer, ao longo da história da humanidade. Joana d'Arc é um dos casos, todos os casos da Inquisição, que punha fogo em pessoas que eram referenciais contra o que a igreja entendia que era o pensamento correto. Então, é essa história, quer dizer, eu vou montando uma história dessa imagem para tentar extrair o sentido da ocorrência dela na fotografia de guerra contemporânea. Um outro caso que você analisa das fotos do Che Guevara, né? Não apenas Sim. do Che Guevara, mas é uma coisa curiosa, né? Porque você fala de como a foto do Che Guevara morto, né? Assim, na cama, em que ele é fotografado depois de ter sido alvejado pelos soldados bolivianos, se não me engano, né? Também isso aparece em outras fotos depois, né? Eu me lembro qual agora, que eu lembro que você mostra uma outra foto. James Nastway, que é um grande fotógrafo de guerra, tido como o maior vivo. Agora ele está meio calminho, ele já está bem velho, tem quase 80 anos. O James Nastway faz uma foto parecida com a do Che Guevara, que é uma ocorrência na Nicarágua,
dos contra, que eram os guerrilheiros contra os sandinistas que estavam no poder, e um deles ferido, e parece muito a foto do Che Guevara. E a foto do Che Guevara e a foto acho que chamava Comandante Zero, mas a foto do personagem do James Nastry, as fotos do Che Guevara morto, remetem ao Rembrandt, aquelas aulas de anatomia do doutor fulano e a aula de anatomia do doutor fulano. São dois médicos holandeses. E tudo isso remete às imagens de Cristo descido da cruz. São muito semelhantes, mantenha e etc. O que explica, de alguma forma, a força do mito do Che Guevara. A força do mito do Che Guevara é um personagem mítico cujas imagens se confundem com a iconografia de Cristo. E ele se beneficia, de alguma forma, a imagem dele, com essa coincidência com a imagem de Cristo. Perfeito. Agora, o seu livro também é uma história da relação entre jornalismo e guerra. Sim. Você fala do primeiro fotojornalista de guerra, que foi o Robert Fenton na Guerra da Crimeia. Depois você fala do Robert Capa na Guerra Civil Espanhola e fala enfim, faz percorre toda essa relação. Em que medida esses fotógrafos ali no calor da hora, como eles processam esse universo de referências expressivas, né, de referências codificadas culturalmente, até mentalmente? Como é que eles trabalham isso? É na hora de buscar o enquadramento, é na hora de selecionar o fotograma, a foto ser ampliada no contato para quem não é da nossa geração. Aquela escolha entre todas elas. O contato, assim, eu pegava o filme, quando era filme, colocava tudo num papel só, e a imagem era pequenininha. É como se você pegasse a sequência das fotos e reproduzisse todas em formato pequeno. Daí você ia lá e escolhia com uma lente de aumento, via qual que era a melhor e ampliava aquela, né? Como que é feito? Porque eu lembro de um livro que eu tenho, que é de contatos da Magnum. Sim. Que mostra esse processo, né? Assim, de como a sequência de um acontecimento é captada e como ela é eternizada por uma imagem altamente emblemática. Sim. Eu acho que é um processo que envolve muitas vezes, no ato exato da fotografia, a escolha da imagem, a reprodução da imagem do gesto, da fórmula de emoção, envolve depois, às vezes, num filme todo, a escolha pelo fotógrafo ou por seu editor da foto mais arquetípica, e envolve o sucesso dessas imagens, porque imagine que o Capa, ao longo da vida, deve ter feito vários milhares de fotografias. Delas, certamente fez milhares de fotografias, mas delas, algumas centenas foram publicadas. E dessas, algumas dezenas se tornaram os arquétipos totais. Quer dizer, então, a foto... Robert Capa, diz uma frase que é assim: a foto icônica, a foto clássica, o grande sucesso fotográfico está na decisão do editor e na cabeça do público. Como se ele dissesse: é menos importante o meu gesto de fotografar do que a reação do editor, a escolha do editor, dentre todas aquelas, e a reação do público, que torna um sucesso algumas dentre essas todas. Agora, por outro lado, o público torna um sucesso também porque talvez ele guarde... Ele reconhece essa imagem de outros... Eu acho exatamente isso. O público reconhece naquela imagem, ele vê aquilo e ele pressente, ele sente a emoção que está contida na foto e que por isso a foto transmite. Quando eu acabei esse trabalho, eu comecei um trabalho bem high-tech, assim, que eu terminei e devo publicar em breve, e que é usando esses equipamentos de reconhecimento facial de emoção. São equipamentos eletrônicos de inteligência artificial muito sofisticados, tanto que eu tive que pedir ajuda de um laboratório na Suíça que fez o estudo para mim.
E aí você põe uma tela de computador como o seu, põe uma pessoa olhando uma sequência de fotografias. E pela reação do rosto dela, esses softwares de inteligência artificial reconhecem que emoção a pessoa está sentindo. E, com base nisso, eu fiz um estudo perguntando o seguinte: fotografia de guerra causa dependência? Quer dizer, mais ou menos como o fotógrafo de guerra certamente tem dependência química daquelas emoções. A fotografia que ele produz causa dependência química nos espectadores? E os estudos, digamos, a conclusão a que a gente chegou é que sim. Quando você vê uma sequência de fotos violentas, várias emoções começam muito altas e depois caem, como, por exemplo, surpresa. Já não estou mais me surpreendendo. Na 20ª foto eu não manifesto surpresa. Asco, na 20ª foto eu não tenho, mas um sentimento que eles definiram como engajamento, arousal, que é um sentimento de mobilidade, ele não para de crescer. Você pode ficar vendo minutos e minutos a fotografia e sempre vai crescendo. Então é isso que eu intuo, afirmo na conclusão desse trabalho, que a fotografia de guerra aparentemente causa dependência. Tem uma pergunta que está relacionada exatamente a essa reflexão que você acaba de fazer, Leão, que é da Rosiane aqui presente, mandou por escrito, porque hoje a gente não tem microfone para a plateia por razões de proteção sanitária. Ainda estamos, com algumas limitações, mesmo fazendo o encontro presencial aqui na biblioteca. E a Rosiane pergunta o seguinte: Susan Sontag escreveu o livro Diante da Dor dos Outros, falando sobre como somos influenciados por imagens de sofrimento. A exposição excessiva da dor nos torna insensíveis ou o efeito é oposto? Um pouco isso que você estava falando. Queria só que você desenvolvesse para responder a Rosiane, por favor. A adrenalina mobiliza. Então, na medida em que a adrenalina nos mobiliza, ela evita que a gente fique paralisado por sensações como medo, nojo, medo e tal. Então, por exemplo, eu, como todos nós, sou muito sensível a ver cenas de violência, corpos mortos, pessoas sendo operadas e etc. e tal. Mas quando eu estava em Sarajevo, eu tinha que apurar uma informação. Houve uma ofensiva do governo bósnio tentando romper o sítio. Então, eles pegaram uma estrada que era o menor espaço onde os sérvios dominavam 2 quilômetros e que, se os bósnios rompessem esse cerco de 2 quilômetros, eles teriam uma passagem para o território croata. Houve essa ofensiva e eu apurei que teriam morrido no primeiro dia 80 pessoas. E as agências de notícia todas transmitiam o mesmo número de 32 pessoas. E eu queria fazer uma matéria para a Folha dizendo que as agências estão mentindo, as agências estão se baseando na informação oficial. Então, eu fui para o hospital principal de Sarajevo, onde eu fui observar. Eu imaginei o seguinte: vou entrar lá, vou ver e vou contar o número de mortos e vou concluir. E fui fazer isso, tá certo? E quando eu cheguei lá, entrou comigo no que chama-se morgue, né? Uma moça uma jornalista estrangeira que tinha acabado de chegar a Sarajevo. E quando eu entrei lá, eu contei como quem conta palitos. E ela desmaiou do meu lado, tá certo? E eu pensei assim: nossa, eu estou ficando insensível. Provavelmente, uma semana depois, já não estava mais insensível, tá certo? Quer dizer, a gente se reconecta com a emoção. Mas eu acho que, de alguma forma, o jornalista vai se acostumando, ou ele vai tendo que dar conta de outras coisas, e de alguma forma ele já não se surpreende, ele não chora diante da morte quando ele está cobrindo a morte. Tá certo? Eu acho que a mesma coisa acontece com o espectador. O leitor tende a, quando ele consome muitas imagens violentas, a se tornar menos emocional em relação a elas. Não quer dizer que ele não recupere essa empatia quando distante desse hábito. Tá certo?
Mas também existe um estudo muito interessante que mostra que nós nos emocionamos diante da dor de uma pessoa, mas não nos emocionamos diante da dor de 40 mil pessoas. Que o noticiário sobre refugiados não emociona tanto quanto a foto de um menino refugiado turco morto. Que está aqui, né, no litoral, que eu lembro de ter visto. Inclusive, temos uma colega de profissão, que você certamente conhece, que é a Patrícia Campos Melo, que foi para Síria por causa dessa foto, né? Ela foi atrás, ela já esteve aqui no Segundas Intenções, ela foi atrás dos parentes desse menino que morreu no litoral da Turquia, e a partir daí ela acabou escrevendo um outro livro. Porque ela foi para o Kurdistão, né? E daí ela acabou escrevendo um outro livro porque ela achou uma outra história, mas o que a mobilizou foi justamente essa foto, mostrando como o impacto dessa foto é quase que uma coisa metonímica, né? Assim, uma coisa assim que ela exatamente, a parte pelo todo, ela é a né? essência da crise dos refugiados. Mas aquelas fotos de centenas de milhares de refugiados já não emocionam mais. A foto do menino causa emoção. E isso é um estudo que foi feito recentemente, agora não me lembro mais quem é o autor, que mostra exatamente isso. A nossa reação... muito obrigado. A nossa reação emocional, a nossa empatia é maior por uma pessoa do que por 10, 20, 30, 40 pessoas. Tem uma história muito interessante. É muito difícil para a gente compreender a gravidade das questões étnicas no mundo. Por quê? Porque nós somos todos descendentes de diferentes etnias que vieram aqui conquistar, digamos assim, ou ocupar este território. E aqui nos misturamos todos e viramos, de alguma forma, uma entidade que é o brasileiro, vamos dizer assim. Com todas as disclaimers, vamos dizer assim, com todos os problemas que a gente tem de desigualdade, mesmo de racismo, etc. Tal, mas nada é como nessas regiões. A foto desse menino, o mundo inteiro conheceu o menino, não me lembro o prenome, Al-Kurdi, como se isso fosse o seu sobrenome. Na verdade, em árabe, isso quer dizer, este menino que é curdo. Imagine que isso é apropriado no nome, é como a gente trata os índios brasileiros, que a gente fala Davi e Yanomami. E a etnia Yanomami passa a ser como uma espécie de sobrenome dele. E nesses países, quer dizer, o clã, parte do que a gente acha que é um sobrenome da pessoa, na verdade é uma distinção étnica, para o bem e para o mal, tá certo? Porque isso é como se escrevesse na testa dele, este é curdo, este é, sei lá, nem sempre a palavra é o que a gente entende como etnia, porque frequentemente é um clã, tá certo? O nome de um clã. Eles sabem o que quer dizer isso etnicamente. A gente nem sempre sabe e a gente não se dá conta, né? Nesse caso era típico, porque os curdos são perseguidos por todos os países árabes, em todos os países árabes, seja lá qual for, e desde que eles não conseguiram formar um país ao final da Primeira Guerra Mundial. Perfeito. Leon, qual é a implicação ética de uma possível estetização intencional que precede o gesto de fotografar? Eu lembro de uma polêmica, ela não é o foco do seu livro, mas ela tangencia isso. Não sei se você assistiu um filme chamado Capo, do Dilo Pontecorvo, que é o grande diretor italiano do Batalha de Argel. Ele fez um filme... Hã? Não vi. Nesse filme, se passa num campo de concentração. Capo é o nome daquele... Em geral, era o judeu que era designado... Uma coisa perversa e cruel, né? Ele era uma espécie de capataz dos algozes nazistas que organizava os judeus. Era um intermediário. Chama Capo por causa disso. Mas na cena... Há uma cena interessantíssima em que tem uma personagem que, não suportando mais aquele momento ali no campo de concentração, ela se joga contra uma rede elétrica, um arame eletrificado, uma cerca eletrificada. E o Pontecorvo filma isso de uma maneira magnífica.
Ele flagra, ele faz um traveling e flagra o rosto dela numa morte que é uma espécie de êxtase ao mesmo tempo, porque ela está se libertando daquilo. Os críticos do Cahiers du Cinéma, grande revista, né, dos cineastas franceses, que é a gênese da Nouvelle Vague, criticaram assim em bloco. Primeiro foi um cara chamado Jacques Rivette, escreveu um ensaio falando que, e depois outros, o próprio Jean-Luc Godard falou que o traveling é uma questão moral. Tipo assim, alguém que numa cena de um campo de concentração faz um traveling, que é uma coisa um pouco, um virtuosismo, está colocando a estética acima da questão ética. E a gente vê muito isso, e estou trazendo isso para a nossa discussão, porque esta imagem do Pontecorvo, quando você vê a imagem da mulher morrendo, lembra muito uma imagem icônica da escultura barroca, que é o Êxtase de Santa Teresa, do Bernini, que é uma escultura que está em Roma, que é uma coisa magnífica. E é uma mulher, é o êxtase de uma santa que está morrendo, e a expressão, coloquem na internet a escultura, ela está em êxtase, porque você não sabe se ela está morrendo ou se ela está gozando, um gozo sexual. É um êxtase em que se cancelam as fronteiras entre a dor e o gozo. E essa imagem, se você colocar lado a lado a imagem do Pontecorvo e a imagem do êxtase de Santa Teresa do Bernini, é a mesma expressão. É uma fórmula de emoção, né? É uma fórmula de emoção. Só que até aí, isso se encaixa perfeitamente na abordagem do seu livro. Mas aí vieram os críticos do Cahiers du Cinéma e por conta do fato de que os campos de concentração, a representação do que aconteceu na Segunda Guerra é um tabu, de certa maneira, de Dilberman, que é um dos autores que você cita, discute essas questões, a implicação na representação do horror e a sua normalização, etc. e tal, a sua estetização, eventualmente. Isso gerou essa discussão. Então, eu gostaria de saber o que você acha disso. Em que momento, vamos dizer assim, a representação da guerra, ela deixa de se inscrever num registro de imagens ancestrais que se reproduzem dentro de uma codificação dos nossos sentimentos. Em que momento ela pode ser uma estetização? Você acha que isso pode acontecer? Ou numa situação de guerra pura, não há espaço para isso? Veja, eu acho que, na verdade, em todas as situações, há todo o espaço para isso. Todas as fotos são estetizadas, todas as fotos são estetizantes. A foto que não tiver isso, ela não se afirma como qualidade fotográfica. Entende? Quer dizer, eu acho que a crítica foi feita na época, digamos assim, equivocadamente, porque eu acho que a ideia da estetização, ela é falsa. Na verdade, a estetização que eles atribuem é uma busca de uma referência anterior que transmita aquela emoção e etc. E, eventualmente, ela pode usar referências de técnicas imagéticas que são consideradas muito lindas. E, por isso, parecem estetizar, mas, na verdade, trata-se da discussão da técnica da produção da imagem. Então, eu acho que isso acontece todas as vezes e, portanto, não se aplica uma crítica a um caso ou outro. Mas tem um livro que se chama The War is Beautiful, ou seja, A Guerra é Linda, de um crítico de jornalismo americano, fez recentemente sobre as primeiras páginas do New York Times, as fotos da guerra do Afeganistão publicadas pelo New York Times, que ele afirma isso, que as fotos são tão bonitas que elas tiram a reação de repugnância que, porventura, deveria ou poderia gerar no espectador. A minha compreensão, com base na forma como eu conduzi os meus estudos, é de que a escolha da referência é errada. Se você quer causar repugnância no leitor, a foto pode ser linda, mas ela tem que ser uma foto de uma emoção
que causa repugnância. E é esse o ponto, né? Então, não é que o fotógrafo não deva estetizar, é que a escolha de uma foto estetizante ou esteticamente primorosa em uma situação que se quer transmitir, ou que o ético seria transmitir repugnância, talvez fosse mais apropriado. É uma filigrana de diferença, digamos assim. Essa discussão está muito forte no Brasil. É muito engraçado como, muitas vezes, é conveniente a gente criar um Flamengo e o Fluminense, o Fla-Flu, para a gente entender as coisas. O Brasil tem hoje os melhores fotógrafos de guerra do mundo. Uma geração grande de premiados e etc. E isso provavelmente é como Ayrton Senna e Nelson Piquet, quer dizer, o sucesso de dois grandes fotógrafos gerou toda uma geração de jovens que quiseram ser e etc. E eles estão chegando agora no auge da carreira, esses outros, essa segunda geração. A primeira geração é esse cara que eu dei na capa do livro, o André Lyon, e um outro chamado Maurício Lima. São dois grandes fotógrafos, excelentes. Os dois tiveram os maiores prêmios da fotografia internacional. O Maurício Lima ganhou o Pulitzer e uma coisa que chama não me lembro, mas é fotografia, Photo of the Year, Photography of the Year. Ele ganhou no mesmo ano com fotos de refugiados, esses tentando entrar na Grécia, por fotos publicadas no New York Times. Maurício Lima ganhou o Pulitzer e o Photography of the Year. E o André Lyon ganhou a medalha Robert Capa, de 2011. Os dois maiores prêmios que existem para fotógrafos foram dados a dois brasileiros. Um tem a percepção de que o outro é estetizante. É muito interessante. Então, eles fazem fotos muito diferentes. O André Lyon fotografa com uma lente de 30 milímetros. Dizer uma lente de 30 milímetros é mais ou menos dizer o seguinte, que eu fotografo, para eu ter foco, eu tenho que chegar aqui em você. Imagine que uma pessoa está sendo morta e eu estou aqui. Então, essa foto dele, esse cara que está fazendo assim, está a 1,5 metro dele. Ele poderia ter sido vítima do mesmo estilhaço que matou esse cara. O Maurício Lima trabalha com a lente normal, chamada 50 milímetros. Já é uma distância um pouco maior, mesmo assim é o que o Robert Capa dizia, você precisa chegar bem perto para fazer uma grande foto. Então, essa discussão é permanente no mundo, na história da fotografia. Ela sempre ocorre. E, à medida que as técnicas se aprimoram, um certo fotógrafo chamado de estetizante num certo momento, depois passa a ser, a técnica dele passa a ser normal e outro passa a receber a crítica. Aliás, esta questão da estetização, da dor, do sofrimento, às vezes da pobreza, atinge também um autor um fotógrafo que você acompanha como repórter, que é o Sebastião Salgado. Fala-se muito disso, da questão da estetização dele, quando ele fez aquelas imagens de Serra Pelada, isso nos anos 80, se não me engano. Serra Pelada, 84, eu acho. E posteriormente, todas as fotos que ele faz pelo mundo. Como é que é o seu trabalho com ele? O que você diria sobre este trabalho do Sebastião Salgado enquanto... essa questão. Exatamente, enquanto implicação dessa questão. Sim. Então, bom, em primeiro lugar, imagine o seguinte, eu fui correspondente nos anos 90, me dediquei a estudos acadêmicos sobre fotografia, e quando entrei na faculdade de antropologia, eu queria ser indigenista, trabalhar com índios. E eu passei a vida toda sendo, ao mesmo tempo, tendo todas as tarefas profissionais que eu tive, e como uma espécie de não hobby, mas complemento, e em grande medida por uma atração emocional minha, eu sempre trabalhei sobre questões ligadas a povos indígenas, desde o começo da minha vida profissional. Eu sou fundador de uma ONG chamada Instituto Socioambiental, da qual até hoje eu sou diretor. Então eu fui, desde 1992, eu fiz diversas viagens para a Amazônia, para povos indígenas, questões indígenas e etc. e tal. E isso
em alguma medida, eu tenho o Sebastião Salgado na condição de o maior fotógrafo do mundo hoje. E aconteceu isso, que quando eu entreguei a tese de doutorado, a gente entrega a tese, depois de 20 dias faz a defesa, né? Ou de 20 a 40 dias você marca a defesa, que é aquele ritual. Eu entreguei a minha tese e uns dias depois tocou meu telefone, 2 dias depois, alguma coisa, tocou o telefone, eu atendi, e era um número que eu não conhecia, ele falou: alô, Leão, aqui é o Sebastião Salgado. Eu falei: que legal, né? Aí ele falou assim: olha, eu queria te convidar, eu vou para uma tribo de índios isolados, nunca um jornalista esteve lá, dormiu lá com eles, eu estou indo para lá e eu acho importante ir com um jornalista. E você gostaria de ir, sei lá, a pergunta que ele fez, eu falei: estou dentro assim, estou agora, estou indo já, né? E eu escrevia para a Folha de São Paulo e aí propus à Folha a publicação de um caderno sobre essa viagem. E aí, de fato, a gente fui lá, voltei, adiei a defesa da tese, voltei, defendi a tese e fechei esse ciclo, digamos assim, e abri um outro ciclo que nos últimos 3 anos tem sido essa rotina de viagens à Amazônia, acompanhando o Salgado e fazendo reportagens e textos, apurações de histórias que acompanham as fotos que ele produziu e que agora começaram a ser expostas na Europa e chegam aqui numa exposição em fevereiro. Era para ter sido já, era para ter começado no Brasil e depois ido para a Europa, mas a pandemia fez adiar. Em fevereiro vai haver essa exposição no Brasil e daí as exposições na Europa já começaram. Bom, ele de fato tem essa história. E quem colocou essa história foi exatamente a Susan Sontag no Diante da Dor dos Outros, em que ela diz isso, que as fotos... Ela tem 2 questões críticas que ela coloca em relação ao Salgado. Uma questão que ela coloca é que, exatamente, ele, de alguma forma, a foto é tão primorosamente bonita, usando técnicas renascentistas recuperadas de claro e escuro, recuperadas na fotografia, as fotos são tão maravilhosamente bonitas que elas estetizam o tema das fotografias dele, que na época era exatamente a migração, a primeira onda migratória do final do século passado, né? Que agora foi renovada. E naqueles anos tinha milhões de pessoas sendo expulsas de territórios. Hoje tem muitos mais, né? Mas, na época, ele fez o livro Êxodos. Ela, então, trata disso, ela faz essa análise, né, de que a estetização é exagerada, digamos assim. E a outra coisa que ela faz é que ela pega e diz o seguinte: ele faz fotos de dezenas de pessoas e ele não dá o nome da pessoa. E isso eu acho que é uma questão, vamos dizer, muito discutível. Por quê? Porque agora ele teve essa compreensão, digamos, que vou mudar, mas é uma técnica que não existia. Ele é cobrado por algo que você olha as fotos do Robert Capa, tem milhares de pessoas na foto, centenas de pessoas, dezenas de pessoas em algumas fotos, e nem por isso o Capa dá o nome de cada um deles. Mais do que isso, na tradição fotográfica, nem mesmo de uma pessoa. Aquela foto famosa da Lang, se chama. Existe uma foto de uma mulher pobre, americana, na grande crise econômica americana. Ela é uma mulher com uma filhinha assim. Essa, Dorothy Lang, eu acho que chama a autora, ela identificou a mulher, mas não era da tradição, não existia essa cobrança. Quem é o soldado que o Robert Capa publicou supostamente morrendo? Como é o nome dele? De onde ele mora? Não tem nada disso na história da fotografia. Então, ela cobra algo que não fazia parte do rito fotográfico.
Mas que ele agora fez. Então, uma das minhas tarefas foi exatamente, ele faz uma foto que tem 50 indivíduos, 50 pessoas da tribo, da etnia Marubo. E eu identifico as 50, cada uma delas, fulano, beltrano, ciclano e tal. Isso dá um trabalho homérico que o fotógrafo não consegue fazer, necessariamente. Tá certo? E que me deu um trabalho de anos, realmente, para fazer. Eu acho que por isso mesmo é injusto ela cobrar isso, é incorreto. Não, é como cobrar algo que não faz parte. Olha, poxa, esse seu carro aí não tem 5 pneus. Bom, não tem porque não tem. Os carros não têm 5 pneus. Com relação à outra questão da estetização, eu acho que é uma discussão, como eu falei, é uma discussão permanente na qual ele faz desse jeito, tá certo? E eu acho que, de fato, ele tem uma técnica primorosa. É como eu não pediria ao Leonardo da Vinci que pintasse um quadro menos bonito para não ser estetizante. Perfeito. Não, ótima resposta. Eu gozado que, enquanto você falava, eu estava procurando aqui. Uma vez eu lembro que eu li e resenhei um livro de um autor que se chama Jean Galard, francês. E ele tem um livro chamado Beleza Exorbitante, Reflexões sobre o Abuso Estético. E ele parte exatamente de uma análise da série Êxodos, do Sebastião Salgado, por quem ele tem grande admiração, diga-se de passagem. Mas ele levanta as questões, mas ele tem uma postura talvez mais, enfim, mais equilibrada, e respeitando as ambivalências que estão implicadas nisso, do que a Susan Sontag. Mas, assim, eu lembro que tem uma... eu evoquei aqui o tema do Godard, né, os críticos do Cahiers du Cinéma. O Godard disse o seguinte a respeito consultando aqui, eu acabei encontrando aqui. Ele falou, quando ele critica o fato do Pontecorvo, que é o diretor do Capo, ter feito aquele traveling na cena, estetizando, entre aspas, a cena do suicídio da moça, da atriz, da personagem no campo de concentração. Ele diz o seguinte... Ele faz essa crítica e o Galard cita esta questão e fala o seguinte, que a regra que ele extrai disso é a seguinte: a beleza abandona tudo que é feito com a única intenção de produzi-la. E justamente, ou seja, a beleza abandona tudo que é feito com a única intenção de produzi-la. O fotojornalista, seja o de guerra, seja o Sebastião Salgado, ele não está atrás da beleza apenas. Mas o elemento... Por isso que eu acho equilibrada a visão do Galard. Porque ele fala assim, não é o fato de que você tem um resultado estético que tem justamente uma emoção e uma fórmula da emoção que invalida do ponto de vista ético-moral a obra. Né? Porque a intencionalidade não é simplesmente produzir um efeito estético, mas o efeito estético está implicado no impacto e da importância que aquilo vai ter em termos de efeito mesmo, até efeito moral e ético, né, assim, sobre o espectador. São questões interessantes que são levantadas a respeito dessas questões. Só um parênteses sobre isso, o Aby Warburg, em seus escritos, critica muito o que ele chama de análise estetizante, que é muito interessante. Ele diz que a obra de arte, exatamente, jamais é feita apenas por obter um efeito estético. Ela é feita em nome de um conteúdo, de uma emoção, de uma reação e etc. E que a análise puramente estetizante empobrece a análise da obra. Ele não critica tanto, vamos dizer, quem pudesse ser o artista estetizante, mas a análise que toma por princípio a avaliação estética. Perfeito. Puramente. Léo, a gente está se encaminhando para o final e chegaram 2 perguntas aqui por escrito. Eu vou fazer primeiro a pergunta do Nuno. O Félix. Você é o Félix? Deixa eu pôr meus óculos aqui, Félix, a sua letra é muito pequenininha para quem já passou de certa idade e precisa de óculos de leitura. A respeito dessa dicotomia estilo, estética e forma, esse texto clássico do Rivette se complementa com o estilo de Godard retratar a guerra no seu filme sobre Sarajevo. Você assistiu a esse filme? Não vi um filme do Godard sobre Sarajevo. Gostaria muito de ter visto. Na verdade, não vi.
vou correr atrás. Porque talvez seja talvez até algo que esteja conectado com essa questão, já que o próprio Godard, como eu disse, muito se envolveu legal na polêmica dos críticos do Cahiers de Cinema. Ele vai colocar as imagens de Sarajevo, né, nessa guerra, e ele vai colocar subtexto assim, de poema e tal, e justamente quer fugir daquilo que vocês falam que é o juízo só estético, né? Que é, por exemplo, esse filme do Pontecorvo e tal, aqui eu tomo o partido do Rivette. Eu acredito que aquele close é abjeto. Acredito que é o espetáculo no filme, o reino da imagem. E é como o Galardec estava falando, a intenção não é produzir só o estético, né? É como, por exemplo, Samuel Fuller falava, você tem que matar a câmera. John Ford já falava isso, tem que esquecer a câmera. Por exemplo, John Capra também tem isso também. Você tem que tirar, mas tem que se esquecer que você está tirando ali. Você tem que se esquecer. Você tem que ser quase uma testemunha imediata. Isso é uma coisa muito pura, mas é quase... Enfim, quem faz fotografia sabe o que eu estou falando. É uma coisa muito imanente, sabe? Perfeito. Félix, eu não sei até que ponto o que ele falou foi captado pela câmera para quem estiver nos assistindo pelo Facebook, mas é muito interessante. Ele fala que o filme do Godard sobre Sarajevo coloca uma série de poemas, você me corrija se eu reproduzir erradamente, e que ele coloca uma série de poemas que problematizam essas questões e que ele, Félix, concorda que o texto do filme do Pontecorvo tem uma estetização que o Rivette chamou de abjeta, né? Eu acho que não foi exatamente, não sei se foi o Rivette que falou, se foi um outro crítico na esteira dele. Foi ele mesmo. Ele mesmo. Foi ele mesmo que falou isso. Quando eu citei, eu não me lembrava assim, porque tem outros. Eu lembro que quando eu estava preparando essa conversa aqui, eu fiquei pensando, tem o Godard, tem o Rivette, mas tinha um terceiro lá que eu não me lembro agora, eu anotei, mas não veio ao caso porque foge muito do nosso assunto. Mas então fica aqui a sugestão para você assistir esse filme do Godard sobre o Sarajevo. Já estou morrendo de curiosidade, porque eu adoro ele e eu adoro o tema. Então você vai... Boa. Obrigado, Félix, pela sua intervenção, pelas suas considerações aí, bem legal essa participação. E eu queria colocar uma outra pergunta que o Rodrigo mandou aqui, que aí uma pergunta mais mais um pedido para você citar fotografias, ou melhor, citar fotógrafos que foram suas referências e influências. E aí eu imagino que, como você disse que você também, você joga com as duas, você falou, né? Que você é um jornalista de texto, de escrita, mas também é fotógrafo. Eu acho que talvez as suas referências, tanto no campo da reflexão sobre fotografia, como fotógrafos que tenham sido referências para o seu trabalho como fotojornalista. Quem são esses fotógrafos? Quando eu fiz fotografia lá no passado, eu tinha, eu acho, um repertório menor e, por isso, tinha, vamos dizer, uma imagem pouco... digamos que eu tenha poucas memórias de quem eu poderia estar fazendo uma coisa semelhante ao fazer, tá certo? Recentemente eu comecei a olhar as minhas fotos daquela época e encontro ali algumas coisas que as fotografias eu consigo relacionar com outras fotografias. Quer dizer, por exemplo, eu trabalho muito com imagens das pessoas, assim, certo vazio do rosto eu, por exemplo, me lembro que eu fiz em algum momento eu saí da guerra, eu estava em Mogadishu, na Somália, onde havia uma guerra muito violenta, uma guerra civil dentro das ruas da cidade e tal, e indo de volta para Londres, a Folha me mandou para Moçambique, onde tinha terminado a guerra civil, mas estava começando uma epidemia de cólera. Então, era um outro tipo de coisa. E as fotos que eu produzi nessa viagem em Moçambique, e Moçambique tem uma coisa muito curiosa, que eles falam português, então há uma empatia entre brasileiros e moçambicanos que eu acho que supera a que possa haver em outros. E eu fiquei acompanhando as pessoas, esperando o tratamento médico e tal, e as fotos que eu faço são muito assim dessas que você fica olhando o rosto da pessoa e falando assim, o que ela está sentindo. Eu fiz muito rosto, assim, e isso foi uma questão. No caso da Somália e Angola, eu fiz muitas fotografias que eram gente armada, assim, sabe, aquela foto em que o soldado posa com sua arma
E isso, como para ele, uma sociedade... Tem saído muitas fotos do Talibã agora, os caras do Talibã com seus rifles ou suas fuzis e etc. E isso, de alguma forma, predomina nas fotos que eu fiz na Somália e em Angola. E na Bósnia eram fotos assim, muito instantâneas, assim, pá, pá, pá. Tem alguma, daí tem relações, por exemplo, tem uma foto que eu fiz que foi uma das que foi muito publicada e tal, que é uma mulher correndo nesse momento que eu disse que você chega e você pode estar sendo visível. Em alguns lugares essa mulher está correndo de uma porta de um prédio onde ela está protegida para outra porta de prédio, ela tem que correr alguns metros, ela vai correndo e tem um carro destruído no caminho. Então, a foto tem uma característica do capa, que é aquela foto de certo movimento no fotograma. Nos estudos, e vamos dizer assim, eu, de alguma forma, fui estudar os caras e acabei me apaixonando pela fotografia deles, né? Eu acho que, assim, Capa, Nestway, Sebastião Salgado, André Leon, Maurício Lima, são figuras que me puxaram muito. Assim. Agora, qual foi o fotógrafo que fez você perceber que também a fotografia... Porque eu não sei se o Aby Warburg incluía muito fotografia. Não, ele né? não trata nenhuma vez disso. Então, qual foi o fotógrafo ou os fotógrafos que despertaram para você, quer dizer, que fizeram você perceber que também a fotografia se inscreve nessa cadeia de transmissão identificada pelo Warburg na tradição escultórica? Olha, foram duas coisas. Foi essa foto do André Leon, porque eu comecei a estudar a teoria do Warburg, e quando o Warburg... ele nasceu em 1866. Aliás, isso é um parêntese interessante que eu vou abrir, sai de tudo que a gente estava falando. Imagine que um homem chamado Charles Darwin faz uma teoria da evolução das espécies em meados do século XIX, que é absolutamente revolucionária, uma revolução em todo o pensamento que existiu na ciência, na filosofia e nas ciências humanas até aquele momento. O que você mais pode esperar do Charles Darwin do que esta obra magnífica e enorme? Pois alguma coisa como, eu não me lembro mas alguma coisa como próxima de 10 anos depois, ele fez um outro livro que é absolutamente revolucionário sobre percepção de emoção, que se chama A Emoção... como é a emoção dos homens e dos animais, alguma coisa assim. Se você quiser, eu acho para você aqui. Na bibliografia do livro, por favor. A expressão das emoções no homem e nos animais. Esse livro, o Aby Warburg, quando tinha 19 anos, leu. E de todos os escritos dele, é um dos pouquíssimos livros que ele fala assim, esse livro mudou a minha vida. E a partir daí ele chega à ideia de que um gesto é expressivo, e ele cria o conceito de formalização, quando ele percebe, porque o Darwin faz isso, ele pega e põe fotos de gato, cachorro, macaco, homem, expressando uma emoção, e você vê que ela é muito semelhante. Os músculos de uma emoção que você não pensou como ator, mas que você sentiu, são os mesmos. E isso, eu estava lendo esse livro, porque o Warburg tinha lido, eu estava lendo esse livro quando vi o capítulo, porque o Darwin fala muito desse gesto, do gesto do homem apavorado, do gesto de pânico. E quando eu vi esse livro, eu vi essa foto, e, na verdade, o Warburg, quando fez a teoria do Pathos Formel, das fórmulas da emoção, foi sobre essa foto que eu ponho do lado. Então, naquele momento, quando isso aconteceu, eu vi a foto do André Leon, vi o começo, o primeiro tratado de fórmula da emoção do Warburg, e li o Darwin,
A minha tese estava pronta na minha cabeça naquele dia. O resto foi só procurar fotos que se encaixavam naqueles trabalhos. E quando eu fui procurar fotos, eu peguei a coleção completa das fotos do Robert Capa, que foi publicada recentemente, e aí eu fui folheando. Depois peguei uma coleção de 2 estudiosos americanos que fizeram uma grande exposição de fotografia de guerra alguns anos atrás, e são 2 volumes grandes assim, e que tem tudo, desde o Phantom até hoje. E aí eu fui folheando e, tendo em vista as emoções que o Warburg fazia, fui encontrando as fotos. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. E aí a tese veio. Perfeito. Que ótimo, né? Bom, então identificamos a gênese, qual foi exatamente. Poxa, é difícil saber, né? É difícil que um autor que faz o trabalho... Depois, quer dizer, a tese estava pronta, vírgula, porque eu tinha as fotos, depois tive que escrever. Claro, claro. Mas é interessante porque nem todo mundo identifica claramente o momento em que, né, assim, tem a chave da abordagem Eureka. E do tema. O eureka, o chamado eureka. Vamos lá. Então, antes de me despedir aqui de vocês, eu gostaria de convidá-los para os próximos encontros do Segundas Intenções. Velber, são todos online, né? Os próximos já confirmados, certo? Então, hoje nós voltamos a fazer encontros aqui na própria Biblioteca Parque Vila Lobos com o Leão Serva, que foi um grande prazer ter essa conversa. Aqui a gente pode conversar mais longamente, mais em detalhe, é muito mais quente, né, o encontro. Mas continuaremos, em respeito às normas sanitárias e ao distanciamento social, a gente vai continuar a fazer encontros também apenas pelo Facebook, que daí não acontecem aos sábados, mas às segundas-feiras, diga. Ah, sim, o último perfeito. Mas nós então vamos continuar nos alternando entre os encontros presenciais e os encontros virtuais, sendo que os encontros presenciais são aos sábados, nas bibliotecas, aqui do Parque Vila Lobos, a Biblioteca de São Paulo, e os encontros virtuais ou remotos são pelo Facebook e acontecem às segundas-feiras, não aos sábados, porque daí, como a gente faz pelo computador, pelas redes, né, pelo Facebook, aí a gente aproveita o horário da segunda-noite, que é um horário que as pessoas que já voltaram a trabalhar têm mais disponibilidade. Então vamos lá para a nossa agenda de encontro do Segundas Intenções. No dia 4 de outubro, que é uma segunda-feira, nós faremos um encontro com a escritora Ana Maria Machado, pelo Facebook da Biblioteca de São Paulo. Os encontros de segunda-feira pelo Facebook são das 19 às 20 horas. Depois, no dia 18 de outubro, teremos um encontro pelo Facebook da Biblioteca Parque Vila Lobos com a escritora Eva Furnari, das 19 às 20. E no dia 6 de novembro, nós teremos encontro com Cidinha da Silva, na Biblioteca de São Paulo, que fica lá no Parque da Juventude, e que é a outra biblioteca estadual que é gerida pela SP Leituras, junto aqui com do Vila Lobos, onde a gente fez este encontro de Segundas Intenções com o Leão Serva, a quem eu agradeço imensamente por ter proporcionado essa conversa. Parabenizo também pelo livro. Foi ótimo conhecer seu trabalho, sua experiência como repórter, correspondente de guerra, mas, sobretudo, sua experiência como um ensaísta e fotógrafo que reflete sobre a fotografia, como aqui no livro A Fórmula da Emoção na Fotografia de Guerra, pela Edições Sesc, um livro fora de série que nós aqui do Segundas Intenções recomendamos imensamente a vocês. Obrigado pela atenção de todos, obrigado a quem esteve aqui presente e que nos acompanhou pelo Facebook, agradeço a equipe da SP Leituras e agradeço sobretudo o Leão Serva pela disponibilidade, pela gentileza de ter comparecido aqui num sábado chuvoso inicialmente, mas agora já ensolarado. Já mais ensolarado. Muito obrigado, Leão. Obrigado, eu que agradeço muito pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. E pelas dicas, porque já tenho 3 livros que aprendi aqui. Um filme e 2 livros. Perfeito. Muito obrigado, então. Um bom fim de semana a todos.